Olá, tudo bem, turma? Tranquilo? Vocês viram pelo menos algum trecho do pronunciamento do ministro Salomão do STJ referente ao julgamento do rol da ANS? Pois bem, sugiro que vejam. Eu destaco 4 pontos importantes que estão expressos e implícitos nas palavras do respeitável ministro. Primeiro deles, não na ordem que o ministro falou, a falta de regulamentação da atividade terapia-aba, da análise do comportamento aplicada, dos terapeutas aba, dos analistas do comportamento. Muito importante isso. Precisamos regulamentar, mas regulamentar nos padrões sociais, econômicos e culturais brasileiros, como já disse diversas outras vezes. Segundo ponto que ele falou, nós não vimos evidências científicas superiores a outros tipos de abordagem. Aqui, o ministro se equivoca um pouco, se equivocou, melhor dizendo, um pouco, porque existem evidências científicas, sim, só que talvez a pesquisa desse respeitável ministro não tenha sido em todos os bancos de dados, talvez não tenha utilizado palavras mais adequadas. Mas é importante também destacar nesse segundo ponto que o ministro colocou que existem pesquisas de índole duvidosa, de qualidade duvidosa. Isso é muito importante, não é? Índole está por minha conta, tá? Ele quis dizer qualidade. Então, assim, percebam que os nossos mestres e doutores têm muitas falhas. Não fazem pesquisas de qualidade a todo momento. Mas ainda nesse segundo ponto, é importante destacar que o ministro Salomão não levou em consideração pesquisas nos Estados Unidos, onde, diferente do Brasil, tem uma quantidade gigantesca que demonstra a superioridade da terapia aba em relação às outras abordagens para indivíduos com autismo. Terceiro ponto do julgamento do ministro Salomão. Ele chama a terapia aba de psicoterapia comportamental. Isso é um erro grosseiro de todos, médicos, o ministro, com todo respeito, advogados, etc. Terapia aba advém da abordagem análise do comportamento aplicada, que advém das ciências do comportamento, que é uma abordagem da psicologia, que nasceu dentro da psicologia em contradição à psicanálise. Então, a psicologia tem as suas abordagens, psicanálise, ciências do comportamento, terapia cognitivo-comportamental, gestalt, humanista, etc. E todas essas abordagens, inclusive a abordagem ciências do comportamento, permitem a intervenção, permitem o tratamento por meio de psicoterapia, que é terapia, falar de sentimentos, etc. Agora, a forma de utilizar a ciência do comportamento por meio da análise do comportamento, criando programas, por meio de punições, extinções, reforços, programas de pareamento, de aquisição de novas habilidades, etc., não é psicoterapia. Psicoterapia comportamental é a forma de tratar o indivíduo por meio de psicoterapia, ouvindo o indivíduo, falando de sentimentos, etc., usando aba, usando gestalt, usando psicanálise, etc. Então, é possível fazer psicoterapia usando aba, mas o que os autistas precisam nos primeiros anos de vida não é psicoterapia comportamental, é terapia aba. As pessoas precisam aprender isso de uma vez por todas. E quarto e último ponto que o ministro Salomão destacou, que eu sempre bati: o valor dessa terapia aba. Por conta de devaneios de analistas do comportamento que querem implementar um sistema
lunático importado que não dá certo no Brasil e não vai dar, talvez nunca dê, de supervisões, supervisor, coordenador, terapeuta, AT, blá, 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 a terapia ABA é muito onerosa em comparação a fono, TO, etc. Toda boa terapia tem que ser bem remunerada, mas a terapia ABA, esses terapeutas que defendem essa ideia, parece que tem um rei na barriga. Por isso que nunca conseguiram regulamentar a profissão, nunca tentaram, na verdade. A única tentativa que fizeram um pouco tempo atrás deu com os burros burro d'água, sei lá como é que fala esse ditado, não importa. Então, assim, mas isso é outro assunto que eu já falei em outros vídeos. Então, assim, esse quarto ponto é muito importante. Precisamos regulamentar a terapia ABA, precisamos colocar na cabeça dos ministros e dos representantes da ANS, mas também precisamos ficar no patamar de valor de cobrança das outras terapias. Não faz sentido, nunca vai rolar. Essa conta não vai fechar. Uma hora ou outra, essas decisões judiciais com valores astronômicos ia cair, e está começando a cair. Por quê? De novo, os terapeutas ABAs têm que ser bem pagos, como fonos, etc., mas não pode ser esse valor surreal. E aí, nesse quarto ponto, entra a questão dos mestres e doutores se acharem, quererem ganhar rios de dinheiro, ganhar até mais do que médico. Aqui no Brasil não vai rolar. Não rola nem nos Estados Unidos. Então, esses 4 pontos são muito importantes. Muito importantes. Não é psicoterapia, valores têm que ser de acordo com os valores praticados no mercado por outras terapias. Não é uma profissão regulamentada, isso é muito importante. Então, assim, se essas coisas não se enquadrarem, como eu disse num vídeo há um mês atrás, mais ou menos, que está aqui no meu perfil Diogo Muito Além do Direito, que o problema da regulamentação, da inclusão, da terapia ABA no rol é grana também, e depois o ministro veio e disse isso, que é questão econômica, não vai rolar. Então, assim, eu não vejo uma preocupação sincera, razoável com os autistas desses analistas do comportamento mais tradicionais. Eu vejo somente eles querendo olhar para o seu próprio umbigo. Tanto é que não compartilham e não apoiam o projeto 197 que eu redigi junto com a assessoria do parlamentar Léo Moraes. Esse projeto acabaria com toda essa discussão se ele virar lei. Vai acabar. Por quê? Porque ele prevê a cobertura da terapia ABA, dentre outras terapias por planos de saúde e seguros de saúde para indivíduos diagnosticados com TEA ou com suspeita. Cadê essa galera com muita audiência compartilhando esse projeto, apoiando? Muito pelo contrário, vocês não sabem, mas existem alguns analistas do comportamento que estão tentando derrubar esse projeto. Sabe por quê? Só porque a logística desse projeto, adequada à economia, ao social e à realidade acadêmica desse país, é analistas do comportamento pós-graduados supervisionando acompanhantes terapêuticos. Isso é um sistema que o plano de saúde consegue absorver e pagar, sem perder qualidade, desde que seja uma pós-graduação decente, boa, e não essas pós-graduações ruins, chechelentas do Paraguai, entre aspas, estou só brincando, que tem por aí, né? Então, se nós não acordarmos e ficarmos só nesse discursinho de petição pública para lá, petição pública para cá, se nós não acordarmos e, além de petição pública, apoiarmos de fato o PL 1917/2021 e seus anexos e de fato cairmos na realidade que o Brasil não tem estrutura pública e particular para suportar supervisor, coordenador, terapeuta e AT, e que o país não tem estrutura nem capacidade de profissionais suficientes, mestres e doutores, com de fato capacidade profissional para serem terapeutas ABA, e não só professores e pesquisadores, que é o que a maioria desses mestres e doutores tem capacidade de verdade, se nós não acordarmos que certificações internacionais são para poucos profissionais e para poucas famílias pagarem nesse país, que isso não pode ser lei, que isso não pode ser obrigatório, nós vamos andar para trás. Um abraço.